ajudemos a vida mental. Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensifica. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar aos povos, em nossas condições de aprendiz. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuem para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem e colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre, com a mente divina. Descerra-se à nossa frente preciosos programas nesses particulares: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplos contagiantes na prática da bondade simples, divulgação de página consoladora e instrutiva, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos ao companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Muitas vezes a gente alega ser tão pequeno, tão incapaz, né? Mas mesmo na condição de aprendiz nós podemos oferecer muito em conselho, em orientação, né? Então vamos todos nós elevar nosso pensamento ao alto. Vamos buscar em Deus, em Jesus, a inspiração para mais essa noite de estudo. Agradecer a Ele por mais esta semana que se inicia e que todos nós possamos estar cada vez mais em sintonia com esses planos superiores, pedindo também em prol de todos os nomes que se encontram escritos em nosso caderno de orações, a todos os irmãos e irmãs que se encontram em sofrimentos, pessoas que se encontram desesperançadas, irmãos desanimados, que todos possam receber o apoio, a ajuda que mais necessitam. Pedindo também que frutifique a nossa árvore e que a paz possa envolver a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. A Vera, aquela companheira que esteve aqui domingo, deixou esse livro quanto à questão da mediunidade. Aí a gente faz uma parte dele, depois uma parte do Evangelho, né? Estudando a mediunidade. Bom, vou pegar desde o começo aqui, que aí vocês me pegam o bonde andando, aqueles que não tiveram aqui a semana passada. Lembrando que esse é um relato de André Luiz, né? Problemas mentais. Iniciaremos o presente capítulo recordando a assertiva do instrutor Albério de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Assim sendo, evidencia-se avulta sobremodo a responsabilidade de todos nós, especialmente dos médiuns, nos labores evolutivos de cada dia. Estudemos com simplicidade e clareza o problema mental. Já de início, fazendo alguns comentários, a gente vê que uma coisa muito importante que todos nós devemos guardar, que ele diz o seguinte: iniciaremos o presente capítulo recordando a assertiva do instrutor Albério de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, quer dizer, tudo está aqui, né? Então, tudo parte da mente. Assim sendo, evidencia-se
se avulta sobremodo a responsabilidade de todos nós, especialmente dos médios, nos labores evolutivos de cada dia. Estudemos com simplicidade e clareza o problema mental. Assim como a ingestão de certos alimentos ou de bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação de nosso hálito, alcançando o olfato das pessoas que próximas estiverem do mesmo modo, os nossos pensamentos criam o fenômeno psíquico do hálito mental, equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos. Teremos então um hálito mental desagradável e nocivo, ou agradável e benéfico. O hálito bucal será determinado pelo tipo de alimentação ou de bebida que ingerimos. O hálito mental será, ao seu turno, determinado pelo tipo dos nossos pensamentos. Veja bem, né? Então ele está dando uma comparação que, assim como uma pessoa, quando ela ingere uma bebida alcoólica, então quando ela chega, aquele cheiro passa, né? O hálito bucal, às vezes a gente come principalmente cebola, alho, né? Então quando a gente chega, a pessoa consegue perceber aquele cheiro. E ele faz essa comparação com o hálito mental. Então, com o que nós pensamos, é o que identifica, né? Então a gente vai acarretar, vai trazer para a gente o mesmo tipo de entidade que está de acordo com aquilo que pensamos, né? Por isso que o Pai não diz à toa que o segredo da felicidade é bom pensamento, boa palavra e boa ação. Porque enquanto estivermos com um bom pensamento, conversando coisa boa e fazendo bem, nós vamos estar acompanhados só por seres bons, né? É bons pensamentos, boas atitudes. Bom pensamento, boa palavra e boa ação. Ah, boa palavra. É porque quando mantemos bom pensamento, pode ver que toda vez que nós reunimos aqui, a gente sai bem daqui, né? Porque aqui é uma união de pensamento, né? De evolução, de crescimento, de ajuda. E o que nós conversamos aqui? Né? Coisa boa, coisa de conhecimento, coisa de evolução, de melhoramento de cada um de nós, né? E ainda temos boa ação referente a isso. Então, quer dizer, a gente está sempre em sintonia com os seres afins, né? Então, ele passa através dessa leitura, né? E isso fica bem claro, de uma forma bastante simples para nós, né? E ele cita até a questão do hábito de bebida ou de alimentação, que a pessoa consegue perceber, porque a gente chega cheirando aquilo, né? E então assim também os espíritos percebem o nosso hábito mental. Então aquilo que nós pensamos, eles sabem, né? O nosso ambiente psíquico será assim, determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude, do ideal que espousamos. O ambiente psíquico de uma pessoa de maus hábitos ou de hábitos salutares será notado, sentido pelo espírito e pelos encarnados. Quando dotado de vidência ou forem sensitivo, o que quer dizer médio do mesmo jeito. Ao nos aproximarmos de pessoas encolerizadas, com raiva, né? Ou que conduza no coração, mesmo em silêncio aflitiva, preocupações, notaremos o seu hábito mental. Do mesmo modo que notaremos o hálito bucal de quem tomou um copo de vinho ou mastigou uma cebola, como ele mesmo diz aqui. Ficou bem claro?
Deu para todo mundo entender certinho essa questão? As ideias são criações do nosso espírito, criações incessantes, ininterruptamente, que se projeta no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidade, equivalente à natureza superior ou inferior das ideias criadas. Um pensamento que expresse desejo ou objetivo veiculado poderosamente por nosso espírito poderá até ser fotografado. Poderá, inclusive, ser visto pelos médios videntes ou percebido pelos médios sensitivos. O nosso campo mental é, pois, inteiramente devasado pelos espíritos e até pelos encarnados, considerando por oportuna a observação de Paulo de Tarso, de que estamos cercados por nuvens de testemunho. Somos compelidos a medir e pesar na balança consciencial as sérias responsabilidades que decorre do nosso conhecimento que já temos de tais verdades. Isso porque tais criações determinarão inevitavelmente o tipo e o caráter de nossa companhia espiritual em virtude das vibrações compensadas. Então ele está confirmando aqui que o tipo de pensamento, o tipo de forma, o tipo de coisa que fazemos é o tipo de pessoas que atraímos, né? Por isso que Richard Simonetti diz em um livro, né? Diga-me o que pensa, o que fala e o que faz, que eu te direi que te acompanha. É a mesma coisa, né? Isso é uma questão de sintonia. É. Aqui na frequência, né, falando mesmo. Frequência. Isso. Aí prosseguindo aqui, uma mente... Então, um ditado que fala que você é o que pensa, o que faz, não sei o quê, tem um ditado. Né? O que come também. Você é o que come, o que pensa, o que fala. Veja bem como é interessante aqui, ó. Uma mente invigilante atrairá entidades infelizes, vampirizadoras, porque certos espíritos profundamente materializados, enraigados ainda às paixões inferiores, nutrem-se, alimenta-se dessa substância produzida pela mente, irresponsável ou deseducada. Por que a gente sempre fala aqui a questão que o centro é um lugar de... A mediunidade, quando uma pessoa vem para o centro, essa questão de ver, de sentir, de ouvir voz, de ser premonitiva, né? Ter premonição, isso, a mediunidade a pessoa já traz de lá de fora. Aqui é para educar, aqui é para a pessoa aprender a conviver com essa capacidade, né? Entender o que é e Isso, aprender educar. a doutrinar, né? Essa mediunidade. Então ele vai educar a mediunidade. Vai mudar essa paranormalidade que tem. Isso. Porque a mediunidade a gente já traz de lá, a gente já vem com problema devido à mediunidade, né? E a gente agradece a Deus por isso, porque graças a esse sufoco que a gente passa lá fora é que nos traz para cá. E aqui a gente vai ter essa capacidade de aprender, né? Quer dizer, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dor, mas a pessoa que não tem dor não sofre, então ela não evolui, né? Feliz daquele que aprende com o exemplo dos outros, né? Não precisa passar pelo exemplo para sofrer, para aprender, né? Não tem jeito de você não sofrer. A dor você vai ter sempre, pô. Se você está sofrendo, porque você está devendo alguma coisa. Exato. Se não precisar sofrer, então, é a dor que faz a gente pagar as duplicatas, né? Porque se você começar a falar em sofrimento, trazer dor, é uma questão científica. Então a sua mente emite ondas magnéticas. Ela age como emissora de ondas magnéticas e também receptora. Pensa, você traz para você. É o que você falou aquele dia lá, se você pensa numa doença, casa com ela. É o que dizia Ramatizes, né? Namora uma doença, vai ter que casar com ela. E tem gente que só fala em doença, né?
Então, quer dizer, você está namorando a doença, vai ter que casar com ela. O problema é você conviver no meio das pessoas que não são negativas, porque é uma barbaridade que tem gente negativa. Se você vê, tinha denúncia que vai matar, que vai não sei o que, outra não sei o que, a sua mulher reclamando do sabão que machucou a mão, a outra, é só coisa negativa. Você tem que estar muito por cima para poder passar por cima disso tudo, né? Não é fácil, não. Bem, ele segue aqui falando, inclusive, da responsabilidade do médium. Veja bem, ser médium é algo de sublime e determinando taticamente o imperativo da realização interior, a necessidade de o indivíduo conquistar a si mesmo pela superação das qualidades negativas. Ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus, e a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre o céu e a terra. Convenhamos que será muito difícil aos mensageiros celestes utilizarem-se de modo permanente de companheiro encarnado sem as mais leve noção de responsabilidade, negligente no cumprimento dos deveres morais, impontuais, inteiramente alheio ou imperativo da própria renovação para o bem, ou ainda inclinado à exploração inferior. Este respeito, ouçamos a palavra de Emmanuel. O que você acha disso? O que eu acho? Que sentido? É que a leitura aqui diz o seguinte, eu vou repetir. Ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência. Eu acho que o encargo do médium realmente é... Uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre céu e terra. Convenhamos que será muito difícil ao mensageiro celeste, quer dizer os espíritos, utilizar-se de modo permanente de companheiro encarnado sem as mais leve noção de responsabilidade, negligente no cumprimento dos deveres morais, impontuais, inteiramente alheio ao imperativo da própria renovação para o bem, ou ainda inclinado a exploração inferior. Ele está falando aqui da questão da responsabilidade. Então, um exemplo. Se nós somos médium, nós temos a mediunidade, nós não levamos isso a sério, então como que os companheiros do bem, aqueles companheiros que são sérios, vai estar conosco? Né? Um exemplo. Amanhã é dia do trabalho, né? Aí chega amanhã e eu fico naquele vem, não vem, aquele companheiro meu está